Novamente aí, pessoal, vamos então agora dar continuidade aí às nossas atividades dessa semana número 2. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembrem-se, pesquisas e consultas são permitidas e sempre bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Seja criativo e faça então aí um bom trabalho, pessoal. Então vamos aí, atividade aqui número 1. As situações a seguir exemplificam modelos de exploração do espaço rural no Vale do Açu, no estado do Rio Grande do Norte. Situação 1. Um proprietário de terras no Vale do Açu, junto com a sua família, produz milho, feijão, arroz e hortaliças e cria um rebanho de bovinos e caprinos. Situação 2. No Vale do Açu, em outra propriedade rural, uma empresa produz banana utilizando mão de obra assalariada. Então responda aí a seguir, pessoal. Caracterize as relações de trabalho realizadas em cada uma das situações. Então lá no nosso conteúdo, diante daquelas definições, daqueles termos que a gente estudou, né? Caracteriza então quais são as relações de trabalho nessas duas situações aqui, pessoal. Na situação 1, a gente pode estar falando que seria a relação através da agricultura familiar. E aqui, ó, familiar. E aqui na situação 2, a gente tem então o nosso utilizado termo aí, da atividade através do agronegócio, né? Através já de uma empresa que tem uma monocultura que seria a banana, utilizando então a mão de obra assalariada, né, pessoal? Então temos aí o nosso agronegócio na situação 2. Qual o tipo de agricultura praticado e qual o destino da colheita em cada uma das situações, pessoal? Então, muito simples aqui a gente pode estar respondendo essa questão. O agronegócio, geralmente, igual foi falado aí, a gente tem principalmente os latifúndios, né, as grandes propriedades rurais, aonde a gente tem nessa situação aqui 2. Então, como por exemplo, a gente teve aí a questão da banana, né? Então a gente tem como, por exemplo, esse destino dessa colheita, dessa monocultura, a exportação, né, dessas grandes propriedades através da monocultura, ter numa alta produção e temos como principal destino dessa colheita o processo de exportação. E na situação 1, a gente tem então como atividade aí, a agricultura familiar, né? Onde grande parte da produção fica ali na própria propriedade e apenas o excedente, vamos dizer assim, é comercializado ali localmente, né? No mercado local. Então, pessoal, para a gente aí estar dando continuidade, a questão número 2. No Vale do Açu, em outra propriedade rural. Opa, desculpa aqui, pessoal. Leia o fragmento do texto a seguir. Há favelas gigantescas geradas pelas monoculturas que estão por aí. Entrevista do líder camponês Manuel da Conceição ao site Repórter Brasil em 4 de julho de 2016. Então esse líder camponês disse essa seguinte frase: há favelas gigantescas geradas pelas monoculturas que estão por aí. Como por exemplo, a gente vai estar questionando aqui a letra A. Interprete a afirmação do líder camponês considerando a extensão das propriedades agrícolas do país. Então, pessoal, como a gente pode estar interpretando aí esse camponês aí, em que ele se refere considerando essa extensão das propriedades agrícolas do país, né, que possa estar gerando, vamos dizer assim, essas grandes favelas, né? Muito por conta também dos latifúndios, né, dessas grandes propriedades,
através das suas monoculturas, estão expulsando muito dos jovens, né, das famílias, das pequenas propriedades do campo, e aí formando nesse processo de urbanização essas favelas gigantescas. E a seguir está pedindo aqui pra gente, pessoal, explique o que é latifúndio. Latifúndio, então, que a gente vem muito comentando até agora, seria as grandes propriedades rurais que tem como principal atividade a monocultura e como principal processo aí de exportação desse produto que elas produzem aí através da monocultura. A seguir, pessoal, observe a charge para responder as questões 3 e 4. Essa charge aqui, ó, terra para todos. Temos aqui esse produtor rural. E aqui temos aqui essas descrições aqui. E esse seguinte título da charge, terra para todos. O título dado ao cartoon é uma ironia. Explique como essa ironia se aplica à realidade rural brasileira. Então, como tem falado ali nessa pergunta 3, seria uma ironia. Terra para todos. Por que será que é uma ironia, pessoal? Nesse contexto da realidade rural brasileira. Porque não é realmente o que acontece. Essa terra para todos, né? A gente tem aí uma grande dificuldade através até da reforma agrária, onde a gente tem tentado diminuir essa desigualdade da distribuição de terras, né? Onde a gente vê o convívio aí, dessas terras, grandes propriedades, né? Vamos dizer assim, grandes extensões de terras de áreas rurais, né? De imóveis rurais, nas mãos de poucas pessoas, né? E vamos dizer assim, muitas pessoas com pequenas propriedades e até sem nenhuma propriedade, né? Então a gente tem essa dificuldade da reforma agrária, né? De trazer uma igualdade, né? Diante dessa grande desigualdade da distribuição da terra, né? Então tá aí a ironia da terra para todos. Atividade número 4, considerando a perspectiva do cartunista sobre o campo brasileiro, qual o principal aspecto evidenciado pela charge aí, pessoal? Então, vamos dizer assim, diante do que essa charge está trazendo aqui, pessoal, que esse camponês aqui vendo através aqui desse campo aqui, ó, vamos ler aqui, ó, considerando essa perspectiva desse cartunista através dessa charge, qual o principal aspecto que a gente pode estar evidenciando aqui dentro do campo brasileiro, né, dessa grande extensão dessa área rural no Brasil? É que essa distribuição da terra não é de forma democrática, né? Tá aqui bisavô, tataravô, essa distribuição da terra, principalmente das grandes propriedades rurais, vão passando de família para família, né? Então são ainda continuando nas mãos de poucas pessoas, né? Grande parte da nossa área rural, né? Dessas propriedades rurais. Por último, temos aqui a atividade 5. Leia o trecho do poema Morte e Viva Severiana, de João Cabral de Melo Neto. Esta cova em que estás, com palmos de medida, é a contar a menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, e é a parte que te cabe deste latifúndio. Com base no trecho do poema de João Cabral de Melo Neto, identifique 2 aspectos relacionados à questão agrária do Brasil. Ó, pessoal, o principal aspecto que a gente pode estar citando aqui é a questão aí dessa desigualdade que a gente tem, dessa concentração das propriedades rurais no Brasil, onde a gente tem a concentração de terras, de grandes extensões de terras, de grandes propriedades rurais na mão de poucos, e muitas pessoas, né, com poucas, com as propriedades muito pequenas, né, com pequenas propriedades. Então muitas pessoas com pequenas propriedades e grandes extensões de áreas de terras de propriedades rurais nas mãos de poucas pessoas. Então tá aí 2 aspectos que a gente pode estar relacionando nessa questão da questão agrária no Brasil, principalmente com essa reforma agrária, que seria então essa desigualdade social na distribuição da terra do meio rural no Brasil. Pessoal, então encerramos aqui a nossa semana número 2. Desculpem as falhas do professor,
Desejo aí uma excelente semana a todo mundo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.